Alguém me escuta? Que eu tive que pedir ajuda para os universitários. O filho. Boa noite. Vocês estão me escutando? Boa noite. Alguém escreveu no chat. Uruguai? É minha conta. Tá. Ah, tá perfeito essa live também. E aí? Qualquer coisa. Não, mas é só você mudar pra tela da apresentação. Tá. Eu preciso saber se só as pra pessoas... olhar o chat. Vê se você tá me escutando lá. Tô escutando. É, só que a apresentação tem que ser no meu ritmo. Você Como assim, colocou... no seu ritmo? Apresenta normal. É, aqui, ó. É no meu ritmo. Então, ó, padrão. Passar o seu próprio ritmo. É o que tá. Cadê? Aqui, ó, passar o seu próprio essa ritmo. Mesmo. Tem que ver lá se você tá vendo. Fecha a porta. Ó, o chat não tá aparecendo. O chat. Aparece, é só você migrar pra tela do OBS. Como? Aqui, ó. Esse botão. Aqui. Tá. Mas aí, se eu mexer aqui, ele sai, né? Não, ele fica na sua apresentação, continua. Isso daqui não aparece lá. Tá? É, mas aqui quando eu cliquei, sumiu aqui. Então, é porque some mesmo. Ué, Tá some e aí eu volto pra onde? Aqui? Não, aí você clica aqui. Aqui, tá bom. Esse quadradinho. Tudo ao vivo. Hoje nós vamos falar sobre o design instrucional e como que a psicologia influencia aí nos projetos de treinamento e desenvolvimento. Tá me escutando? Bem? Tá me escutando, Cláudio? Ah, que bom. Vou esperar mais uns 2 minutinhos para começar, mas a live vai ficar gravada. Quem não assistir agora pode assistir depois. Mas é legal que quem tiver dúvidas, coloque no chat para eu poder responder. Ah, legal.
Eu acho que não tem ninguém. Então, não tem ninguém. E eu não estou conseguindo lá, não consigo ver o chat, não consigo voltar. Como assim? Como assim você não consegue ver o chat? Eu não consegui voltar. Simples, é só fazer o que eu te ensinei. Pronto. Não é difícil. Bom, vamos lá. Acho que eu já vou começar. Fecha a porta para mim. Gente, eu vou começar e quem entrar depois pode assistir a live gravada. E aí nós vamos começando falando sobre como a psicologia influencia aí nos processos de design instrucional em qualquer área. Aqui no canal nós temos alguns vídeos, eu tenho alguns vídeos falando sobre design instrucional, processo seletivo, quem quiser dar uma olhada depois. Bom, para começar, eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou Simone, para quem não me conhece. Eu sou formada em Administração de Empresas pela PUC e Psicologia pela São Marcos. Eu comecei minha carreira na área de recursos humanos, em seleção e treinamento, mas minha paixão por treinamento fez com que eu migrasse para a área de consultoria. Então, eu fiquei aí fazendo consultoria para pequenas e médias empresas, na área de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, gestão de ferramentas de treinamento, e me especializei em treinamento em sala de aula. Até que, em 2015, eu cheguei no design instrucional. Eu conheci o design instrucional a partir do embalde marketing, que eu comecei a ter uma demanda de agências de marketing para escrever conteúdo, e-book, apostilas, posts, roteiros de vídeo. Foi aí que eu conheci o DI e nunca mais abandonei. Eu tenho esse livro aqui, publicado em 2016, que é fruto do meu trabalho na área clínica, que eu trabalho com terapia e hipnose ericksoniana. Então, aqui é o fruto de um trabalho aí paralelo que eu faço ao trabalho organizacional. Eu coloquei essa frase do Piaget porque eu acho que ela é muito atual e a demanda do mercado está muito dentro desse conceito hoje. O principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que as outras gerações fizeram. A primeira meta da educação é criar homens que sejam capazes de fazer coisas novas, criadores, inventores. Porque o que o mercado quer hoje? Mudanças. Nós queremos pessoas que criem novas soluções, novas formas de processo, novos produtos, novos serviços. E eu acho que o Piaget, desde a época que eu estudei o Piaget na faculdade, eu já via esse diferencial na teoria dele. Tanto que meu filho, o Cláudio, estudou na escola Piaget, numa escola Piaget, e eu sinto que ele teve uma diferença grande de desenvolvimento. Então, isso é um fator bastante importante aí e que influencia hoje nos nossos treinamentos. Aqui eu fiz uma trilha. Como é uma live, não dá para a gente se aprofundar tanto, eu fiz alguns tópicos para a gente explorar aí nessa área do DI, começando a como o cérebro funciona, as teorias de aprendizagem, dar uma pincelada, não vou falar de todas, vou falar das principais, da plasticidade cerebral, a construção do conhecimento, como que é feita, como a psicologia e o design instrucional se conversam, a Gestalt, que é extremamente importante dentro desse processo, a neurociência, e aí eu vou fazer um fechamento. Então, nós vamos seguir essa trilha hoje para falar um pouquinho dessa influência da psicologia que não é muito falada dentro dos cursos de DI, dentro das metodologias instrucionais. Bom, a primeira coisa é a gente precisa entender como que o cérebro funciona.
Porque quando eu vou desenvolver um treinamento, eu preciso entender como esse treinamento vai ser percebido. E é disso que nós vamos falar hoje. O caminho da informação. Nós temos aí 86 bilhões de combinações de neurônios. Esse processo que vocês estão vendo esse vídeo, cada uma dessas luzes, desses movimentos, é uma informação que está sendo conectada com outras. Ou seja, a aprendizagem, ela resulta de uma reorganização dessa estrutura cerebral, do cérebro e das funções mentais. Então, por exemplo, quando alguém tem uma lesão numa área do cérebro, rapidamente os estudos mostram que essa área se regenera por conta dessas conexões e dessas sinapses que acontecem aí. E na aprendizagem, isso é a mesma coisa. Nós vamos entender um pouquinho como funciona isso no processo de aprendizagem agora. Para falar um pouquinho dos teóricos, eu coloquei aqui só alguns, os que a gente mais estuda, eu na faculdade particularmente estudei mais esses. Todos eles têm um foco no desenvolvimento do aprendizado. Então, por exemplo, Carl Rogers, que era da área humanista, ele colocava a pessoa como centro. Então, qual que era a visão dele? Era um tratamento, né? Um tratamento, uma aprendizagem totalmente personalizada, voltada para as necessidades da pessoa, muito empática. Ele tinha um processo, tem até livros dele, quem quiser ler. Eu tenho, inclusive, os livros, que é Tornar-se Pessoa. Então, ele tinha quem seguia essa linha do Carl Rogers, tinha toda uma abordagem humanista, próxima do junguiano, que trata a pessoa como centro de forma mais personalizada e mais empática. O Jean Piaget já é um cognitivista e ele trabalhava muito com os aspectos biológicos. Então, dependendo do grau de formação, né, de desenvolvimento do cérebro, de acordo com a idade, cada processo de aprendizagem era de um jeito. Ele acreditava muito nisso. E aí, a grande vantagem dos métodos do Piaget de aprendizagem, principalmente nas escolas que utilizam a teoria dele, é que ele faz com que as pessoas se desafiem e desenvolvam a criatividade, é muito construtivista. Então, por exemplo, meu filho estudou na escola Piaget. Era totalmente diferente a pré-escola Piaget de uma pré-escola tradicional. As crianças são livres, elas criam muito, elas têm um pensamento muito mais adiantado, elas conseguem ali desenvolver a criatividade de uma forma extremamente rápida, porque a escola tem uma metodologia mais do aprender fazendo, que nós vamos falar sobre isso também. Vygotsky, que era sociocultural, ele fala do construtivismo. Hoje a gente está falando muito disso, né, da construção do conhecimento de forma coletiva, fóruns, comunidades, tudo isso está dentro do socioconstrutivismo. As relações sociais entre o homem, o ambiente, aprender interagindo, né? Então as pessoas aprendem no contato com o outro, na troca de experiências. E isso a gente está vendo muito hoje, inclusive dentro dos projetos institucionais tem essa demanda, e que tem uma razão de ser. O Gardner já fala das inteligências múltiplas. E aí aqui é uma coisa interessante, né? Que ele coloca abaixo os testes de QI. Porque os testes de QI que usam hoje, até tem plataformas aí usando, eles são totalmente inválidos hoje, porque nós temos múltiplas inteligências, nós temos múltiplas habilidades, e ele defende essas múltiplas habilidades. Eu posso ter uma habilidade motora, posso ter uma habilidade musicista, eu posso ter várias habilidades. Então, são níveis de inteligências que não é um QI. A gente não trata isso como QI. E isso na aprendizagem é muito interessante, porque ele fala de uma educação individualizada. Então, por exemplo, eu tenho habilidade para música. Então, eu vou focar a aprendizagem dessa pessoa, o desenvolvimento dentro da área musical. Então, você consegue aí fazer
potencializar o grau de desenvolvimento de uma pessoa, se você colocar o seu treinamento focado, tá? Nas aptidões que a pessoa já tem. O Skinner, né, aquele do ratinho, inclusive eu tinha um ratinho na faculdade, que a gente fazia os experimentos que o Skinner fez para condicionar os comportamentos. Então, é aquela coisa do reforço, a gratificação. Então, a prova, não atingiu a nota, então você é punido, você faz a prova de novo. Se você não estudar, você não passa. Então, o Skinner é muito dessa cultura da punição. E a gente hoje, por mais que os treinamentos tenham essa base também behaviorista, a gente tenta aí superar isso para ir em direção ao socioconstrutivismo, que é o que realmente hoje a gente tem de demanda. O Ausubel, ele falava de um conhecimento ancorado, prévio. Então, por exemplo, se eu der uma atividade, eu falo um conceito para você, e você não tem nenhuma referência sobre aquele conceito, aquele aprendizado, aquela teoria anterior, você não vai ter uma aprendizagem significativa. Então, ele fala aqui muito que é muito importante que tudo esteja embasado em um conhecimento que você já tem ancorado. E por que eu trouxe esses teóricos? Para a gente entender como que eles influenciam aí nas metodologias hoje, tá? E aí a gente tem uma coisa muito interessante, que é a neuroplasticidade cerebral ou plasticidade cerebral. O cérebro, ele se adapta às novas condições. Então, se você tiver uma lesão aqui no lobo, o seu cérebro ele vai trabalhar de forma que ele vai tentar compensar essa lesão e criar novas sinapses. Por isso que pessoas que, de repente, te perde a audição, fica com um outro sentido mais apurado, é por conta da plasticidade cerebral. E quanto mais informações, mais aprendizado, mais conexões eu faço, mais eu me desenvolvo e mais eu armazeno conhecimento. Isso é muito importante. Por isso que a plasticidade cerebral fala que nós temos uma capacidade infinita de aprender, independente da idade. Nas crianças, isso é muito mais fácil, esse processo é mais rápido, as conexões são mais rápidas. Mas o adulto também tem a capacidade de aprender de forma infinita, sem limite, por conta desse processo cerebral. É como se eu fizesse ginástica com o meu cérebro. Então, quanto mais eu aprendo, mais eu quero aprender, mais eu vou fazer conexões. Isso é muito importante para a gente. E hoje, como eu faço a construção do conhecimento? Quando eu penso em um determinado curso, um treinamento, seja ele de pós, um treinamento de soft skills, hard skills, o que eu preciso fazer? Eu preciso pensar em 3 pilares. Primeiro é a pedagogia, que é a base de toda a educação formal, que é como eu estruturo esse conhecimento, como que eu organizo. Aí eu tenho a psicologia, eu tenho que entender como que esse sujeito funciona, como nós aprendemos, como nós nos comunicamos, interagimos, porque senão eu só tenho uma base racional. Eu preciso levar em conta a parte emocional. E a neurociência que mostra para a gente as descobertas de como que a gente processa informação, como que a gente adquire conhecimento, como que a gente lida com os processos de percepção. E é isso que nós vamos ver agora. Bom, primeiro, a pedagogia. A pedagogia, ela vem para compreender e analisar os processos. Então, toda a nossa educação formal está baseada na pedagogia. Então, desde a década de 20, de 10, a pedagogia ela é o carro-chefe da educação. Depois, a gente tem a psicologia. Eu preciso compreender o estágio que o aluno está com relação ao seu desenvolvimento social, emocional, intelectual e físico. Levar em consideração o nível de aspiração que ele tem, consciente e inconsciente. Então, aqui, eu já tenho um recado para o design instrucional, que é: eu preciso conhecer muito bem o meu público-alvo. Quem é
essa pessoa, né? Quais são as dores que ela tem, o que ela espera que eu ofereça para ela. Então, é uma lacuna que hoje nós vemos que falta em muitos projetos e que a gente precisa levar em consideração. E aí tem a neurociência, entender como o cérebro é impactado pelo ambiente. E assim poder adotar estímulos mais adequados. Então, a partir do momento que eu entendo como o nosso cérebro funciona, como eu aprendo, como eu processo as informações, eu consigo aí trazer um diferencial para o meu projeto. Então, o DI ele precisa estar muito atento a essas 3 áreas e a esses 3 conhecimentos. E o que a psicologia tem a ver com o design instrucional, né? Tudo a ver. Por quê? Porque nós somos movidos por emoção. Então, todo aprendizado, armazenamento de informações passa pelo nosso crivo emocional. Se eu estou abalado, desmotivado, ansioso, tudo isso vai afetar a minha percepção e consequentemente, o meu aprendizado. Então, nós temos aí que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque na hora de montar um projeto, eu preciso pensar nisso. Eu preciso pensar que a forma como eu vou trazer essa informação para que ela tenha o menor impacto possível caso a pessoa esteja aí emocionalmente abalada. E aí eu tenho a percepção e a memória. Então, se eu estou afetada emocionalmente, a minha percepção daquele assunto, daquele treinamento, vai estar alterada. E a minha memória também. Então, eu preciso, como DI, facilitar esse processo. Eu preciso utilizar recursos que façam com que essa percepção e essa memória seja melhor armazenada. E aí tem a interpretação, né? Aqui eu coloquei essa figura, que eu achei interessante, é um cachorro latindo, a pessoa com a mão na cabeça, porque aquele estímulo está sendo aversivo para ela. Então, mas poderia ter uma outra pessoa aqui que tivesse feliz que o cachorro estava latindo. Então, a nossa cognição eu posso interpretar esse conteúdo de várias formas, de uma forma positiva, de uma forma negativa, e tudo depende de como esse conteúdo foi trabalhado para chegar aí até a pessoa que precisa receber aquele treinamento, que é a psicologia cognitiva. E aí tem uma coisa interessante, né? Nós comemos com os olhos. Então, claro, todo mundo sabe, todos os meios sabem que a imagem dentro dos cursos, dos treinamentos, é fundamental. E o uso correto, né? Não é uma imagem por imagem, é uma imagem com um conceito, com mensagem, né? Uma imagem que vai substituir 1000 palavras. Então, eu mostro esse prato aqui, que eu tenho, é um belo prato, mas é uma feijoada. Só que aí o meu público é vegetariano, o meu público-alvo. O que eu vou gerar nesse público? Um incômodo psicológico, uma desmotivação. Vai ver a carne, nossa, já estragou o treinamento. E me mostrou uma carne. Então, qual que é o recado disso? Eu preciso tomar cuidado com as generalizações nos treinamentos. Porque o que acontece? Se eu não conheço muito bem o público-alvo, se eu não sei que ele é vegetariano e eu coloco uma foto dessa, eu já crio ali um impedimento para que ele processe aquela informação e para que ele se mantenha motivado dentro daquela estrutura que eu montei, daquela solução de aprendizagem. Só que se eu mostrasse esse prato para ele, ele ia adorar. Opa, eu sou vegetariano. Aí eu mostro essa imagem, a pessoa fala, nossa, o que é isso aqui? É um prato com resto de comida. Só de olhar já é uma coisa assim que, nossa, né? Que coisa estranha, dá uma sensação para alguns. Alguns não vão ligar, mas alguns vão ter aquela impressão, má impressão. E isso vai influenciar em todo o processo de aprendizagem que eu vou ter ao longo desse treinamento. Então, a gente precisa tomar cuidado com as generalizações. Por que eu preciso realmente conhecer esse público-alvo? Conhecer as preferências dele, para que eu não erre na hora de generalizar esse conceito, tá? E por isso hoje
não só a agência de marketing, mas várias áreas usam o mapa da empatia, né? O que é o mapa da empatia? Eu preciso saber o que ele pensa, o que ele sente, o que ele escuta, o que ele vê, o que ele fala, o que ele faz, a dor e os ganhos. Claro que a gente precisa tomar um cuidado. Não dá para abarcar todo mundo, né? Todas as brechas. Por quê? É aquela coisa, em Jesus agradou todo mundo, então assim, não tem como você montar um programa perfeito que vai agradar todo mundo. Mas a gente precisa chegar o máximo possível perto das necessidades daquele público. Porque quanto mais perto eu chegar, melhor vai ser a minha solução, melhor vai ser o aproveitamento desse treinamento e melhor vai ser a avaliação de como foi a experiência de aprendizagem. Então, é muito importante que a gente se atente. Quem é? Aí você pega um público lá, eu já peguei um. O público é diverso. Eu tenho aí diversas gerações, eu tenho diversos níveis culturais, diversos níveis de escolaridade. Como que eu faço? Eu preciso ir pegar o termo do meio. Eu preciso montar, planejar esse treinamento de forma que eu abarque aí todas essas características, né? Não vai ser perfeito? Não. Alguém vai ficar de fora? Provavelmente. Mas eu preciso ter esse cuidado na hora de planejar. Aqui eu trouxe um exemplo muito interessante que aconteceu. Até você pode ver que é diferente essa identidade, porque é uma foto que eu tinha de arquivo. E aí eu só coloquei aqui para ilustrar. Então, um exemplo de adaptação de um DI para a cognição, pensando na parte cognitiva, na psicologia, na linguagem. A empresa, uma empresa grande, hein, mandava esse slide aqui, ó. Esses slides de uma regional para as empresas locais, para as equipes locais. Porque lá não tinha DI, certo? E aí aqui era um treinamento de diversidade e inclusão. Quando eu olhei esse material, eu falei, nossa, eu não entendi nada. Eu olhei aqui, não entendi. 4 coisas, cheio de desenho. Aqui eu não estava entendendo qual que era o objetivo, onde estavam as competências. Então, o que eu fiz? Para que ficasse didático, né? Porque slide preto e branco, muito texto, muita informação. Eu desmembrei, e não tinha um texto que ajudasse, não tinha conteúdo, só tinha o slide. E aí, o que eu fiz? Eu estudei cada um deles, cada uma dessas exclusão, segregação, integração, fiz uma curadoria de conteúdo e desmembrei para que ficasse didático. Então, cada um desses virou um slide. Porque aqui eu tenho uma sobrecarga cognitiva, né? A pessoa vai lá, não sei onde eu olho, não sei se eu olho no 1, se eu olho no 2, se eu olho no 3, se eu olho no 4, e olhando não me diz nada, não entendi nada. E aqui não, aqui eu já tenho todo um trabalho visual, com identidade, com neurolearning, e as imagens foram diluídas para que elas ficassem didáticas. Então, cada slide desse está me dando uma informação, eu não tenho um slide que me dá todas. E aqui, eles falavam sobre objetivo, só que aí você olhava, nossa, não estou entendendo nada, a imagem não conversava com o texto, e aí eu transformei nesse aqui. Eu extraí daqui os objetivos e coloquei aqui. Ou seja, nós precisamos fazer uma organização didática e com síntese. Porque quem olhar aqui vai ter uma impressão, quem olhar aqui vai ter outra, tá? Então, isso é muito importante que todo mundo se atente a esses detalhes. Então, peraí, como que tá aqui? Não, eu tenho uma sobrecarga cognitiva, eu não tenho atrativo nenhum nesses slides, então eu preciso transformar, por isso que eu preciso de DI. Esse é um exemplo aí muito interessante que a gente precisa estar sempre adaptando os materiais. E aí a gente chega na psicologia da Gestalt, né? O que é a Gestalt? Eu tenho aí 8 princípios: semelhança, proximidade, e aqui está repetido. Continuidade, pregnância, fechamento, segregação e figura e fundo. A Gestalt é
é como nós enxergamos as coisas. Então, aqui, todo mundo já deve conhecer essas figuras, que a gente fala que é figura e fundo, né? Então, eu tenho aqui 2 perfis ou uma taça. Algumas pessoas enxergam a taça, outros enxergam primeiro a taça, outros enxergam o primeiro perfil, alguns enxergam só um, outros enxergam os 2, enfim. Aqui também, né, um senhor ou um rapaz aqui no cavalo, uma pessoa deitada aqui. Então, tudo é a forma como nós enxergamos. Aqui, um leão e um macaco, uma árvore, deve ter mais alguma coisa aqui. E essa daqui, que também é bastante comum, que pode ser um perfil de um homem e tem uma mulher, uma árvore e umas construções aqui no fundo. A gente usa muito essas figuras na área de testes psicológicos, porque isso aqui faz parte do nosso processo de cognição. Aí tem aqui um exemplo bem legal, que você olha aqui, nesse ponto, e vai para frente e para trás com a cabeça, que você vê se mexer. Né? Isso aqui, para mostrar como nós recebemos os estímulos, que não são reais, porque isso aqui está parado, mas quando você faz esse processo de olhar o ponto e balançar a cabeça, você vê que ele se mexe. Então, tudo isso faz parte da forma como o nosso cérebro processa as informações e os estímulos que recebe visuais. Aqui é um outro exemplo, né? Você vê, espero que estejam vendo, mas isso aqui pode ser que tenha algumas pessoas que não veem. Ele vai aumentando o buraco, né, dá a impressão que vai aumentando. Foi criado por cientistas, que mostra que a nossa percepção nos engana. Isso é fato, né? Aqui nós temos o primeiro princípio, semelhança ao agrupamento. Então, o que acontece com a gente? Nós tendemos a ver aqui ou aqui. A tendência é que nosso cérebro veja, agrupe as semelhanças, né? Então, eu vou ver aqui 2 colunas, uma de quadrado, uma de círculo. E é muito raro, mas acontece, a pessoa ver assim, intercalado. Eu vi uma coluna intercalada e outra coluna intercalada, porque a nossa tendência é olhar para isso aqui. É agrupar o que é semelhante. Então, isso é muito interessante, porque o que eu posso fazer dentro de um treinamento? Eu posso apresentar um conceito generalizado, e aí a pessoa vai interpretar de um jeito e não vai interpretar da forma correta. Então, eu preciso tomar muito cuidado quando eu for passar as informações. Por isso que eu preciso estruturar, aplicar a taxonomia de Bloom, eu preciso começar do simples, da memória, eu preciso voltar. Então, por exemplo, tem algumas coisas que eu já vi em muitos treinamentos, material de conteudista, que ele começa falando já de algo complexo sem relembrar o conceito. Então, E aí, se a pessoa não tem aquele conceito fixado, ela não vai reter aquela memória. Ela não vai aprender porque ela não vai ver a lógica ali, ela não vai entender. Ou porque ela não lembra, não reforçou aquela conexão de aprendizado, ou porque ela não teve acesso àquela informação. Então, o conhecimento vai ficar trancado. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. A proximidade. Então, aqui a gente também tende a ver, não os 16 quadrados, mas os grupos. O nosso campo de visão e percepção vê os grupos de figuras. Poucas pessoas vão ver 16 quadrados. Muito poucas. Porque a gente tem a percepção do todo. Continuidade e fluidez. Aí aqui, harmonia sem interrupção. Então, quando eu vejo aqui uma sequência, para o nosso cérebro é muito confortável ver. Mas quando eu vejo aqui esse quadrado no meio, eu quebrei aqui a continuidade. Então, isso aqui também é um estímulo. Então, se eu estou aqui mostrando uma coisa, falando de um conceito, de repente eu tenho uma quebra no padrão, isso aqui interfere no meu processamento da informação, tá? A pregnância é a simplicidade, ou seja, é a forma simplificada.
nós enxergamos isso aqui e não isso aqui. Nós não enxergamos a figura densa, nós enxergamos os traços simples. O fechamento, nós produzimos contornos que não existem, né? Então, se você ler esse texto, como funciona o nosso cérebro, você vai conseguir ler as palavras porque você já conhece. Você já sabe que aqui a palavra está trocada, as letras estão trocadas, mas você sabe, de acordo com a pesquisa de uma universidade inglesa, você consegue ler, porque você já conhece previamente essa palavra. Então, o nosso cérebro, ele busca a referência, independente se ela está ou não realmente escrita, né? Que é uma interpretação. Aqui nós temos, se eu apresentar para você esses 4 traços, você já automaticamente o que a gente enxerga é isso aqui, é um quadrado. Eu tendo a fechar as arestas. Aqui é muito interessante porque é o logotipo do Carrefour. Então, eu tenho um losango, né? Que aqui ele seria fechado, e aí tem a letra C no fundo, figura e fundo. Então, a gente tem a tendência de complementar onde não tem o traço. Isso significa o quê? Que nós temos facilidades para generalizar. E é isso que tem que ter o cuidado dentro dos projetos. Porque se eu generalizar, eu posso não pôr aqui, mas a pessoa vai ver essa figura e ela vai automaticamente interpretar. Mas e se não for isso realmente? Então, eu preciso aí, na hora de montar qualquer projeto, ter esse cuidado. E aí, aqui tem o fechamento sensorial da forma, né? Porque o que é isso aqui? São manchas pretas, mas automaticamente o que você vê? Um dálmata, um cachorro, né? Cláudio falou, um dálmata. Mas por quê? Porque nós já conhecemos a figura do cachorro. Então, eu conheço e o meu cérebro vai buscar essa informação para tentar interpretar o que eu estou vendo. Então, se eu for ao pé da letra, eu vou falar, não, isso é um monte de mancha em movimento. Mas o meu cérebro, como já conhece a imagem de um cachorro, ele fala que é um cachorro. E nós tendemos aí a contornar o cachorro aqui, mentalmente. Aqui a mesma coisa, o panda ele não tem os traços aqui, mas a gente tende a completar. Então, a calça aqui, o rosto, enfim, a gente tem essa tendência aí de complementar as imagens. A simetria é o que acontece, por exemplo, na mandala. Nós temos aí diversas formas iguais e harmônicas. Aqui também é uma imagem harmônica, o que eu tenho de um lado, eu tenho de outro. Aqui também harmônico, e aqui essas duas têm uma quebra, né? A hora que eu olho, por conta da cor, do contraste. Então, tudo que é próximo e similar me traz a ideia de simetria, de igualdade. Então, por exemplo, eu vou colocar uma imagem lá no treinamento toda distorcida, toda confusa. Eu já vou perder a atenção da pessoa, porque fala, nossa, tem alguma coisa que está errada aqui, não está simétrico. E aí a gente tem a questão do contraste, né? Quanto maior contraste, mais estímulo eu tenho. Então, pode perceber, e quanto menor, menos. Aqui o preto, ele tem um peso. Então, se eu quero fazer com que a informação seja de extrema relevância e que seja um estímulo forte, eu vou trazer esse denso para causar um estímulo maior para o que eu estou chamando a atenção. Então, isso a gente é um recurso que nós usamos em treinamento. Então, por exemplo, os DIs que também trabalham, que nem eu, com designer gráfico, usam muito esse recurso do contraste das cores, né, da psicologia das cores, para que eu traga aí um estímulo maior para aquele assunto que eu estou falando. Aí aqui, fazendo uma conexão, a gente tem também uma figura e fundo. Por que eu sei que isso aqui é uma árvore? Né? Porque, como o Piaget fala, eu já tenho um conhecimento de um elemento que é a árvore,
E quando eu olho aqui, automaticamente o meu cérebro se conecta com essa informação. Ah, isso aqui parece uma árvore. E o perfil. Ah, eu conheço o perfil de uma pessoa? Porque se eu não conhecer, eu vou ver só a árvore. Aí eu trouxe 2 exemplos aqui, bastante interessantes, para perguntar o que você acha que é isso? Né? Aí eu perguntei pro Cláudio, pro Claudinho, né? Meu filho. Ele falou, não sei, isso aí parece um lápis. Lápis, alguma coisa assim. Aí eu falei, então, porque o que acontece? O nosso cérebro, ele vai tentar se aproximar do conceito do que é isso, do que ele conhece, ele vai pegar a referência que ele tem. Então, isso aqui parece um lápis? Parece, pelo formato aqui embaixo. Eu falei, deve ser um lápis. Mas não é, olha que interessante, porque eu não conheço. É uma faca de autodefesa, é uma arma antiga de autodefesa. Então, isso aqui é cortante, então a pessoa carregava isso aqui para se defender como uma arma. Mas eu não tenho esse conhecimento. Então, o que o meu cérebro faz? Ele tenta se aproximar do que é o formato. Que formas que eu conheço que me lembram essa figura. E aí ele falou o lápis. E aqui, o que é isso? Olhando assim, também não fazemos ideia. Aqui no meio, a única informação que eu tenho é que aqui é cortante. E aí você fica olhando, né? Você fala, não sei, nossa, o que é isso? Cortante aqui no meio, um descascador de alguma coisa. Não, isso aqui era para fazer uma bebida fina. Ele cortava um ingrediente para fazer uma bebida fina. Mas é uma coisa que eu não tenho informação, então o meu cérebro não sabe. Então, o que isso serve de exemplo para nós? Não adianta eu vir no projeto com um conhecimento extremamente avançado, complexo, um conceito, se o aluno ele não sabe, ele não tem referência daquilo, ele não tem uma informação retida sobre aquele aspecto. Então, por isso que eu preciso sempre começar do início, né? Sempre começar. Primeiro passo é relembrar, eu preciso seguir a escala da taxonomia de Bloom, porque senão eu vou perder a informação, eu vou perder esse aluno, porque ele vai olhar isso aqui e vai falar, não me lembra nada, não faz sentido, não tem uma conexão com a informação. Então, isso é interessante para a gente pensar aí. E aí, aqui é muito legal essa parte aqui, que é como que nós aprendemos, né? A gente tem hoje aí, tá se falando muito da metodologia 70-20-10, que é um pouco generalizada, aqui eu vou falar de uma forma mais específica, mas o que a ciência descobriu, a neurociência, para entender como a gente aprende? Então, 10% do meu tempo, do meu aprendizado, é lento. Puxa, 10% é muito pouco, né? Muito pouco. Então, se eu tiver aqui um curso, um treinamento que só tem texto, eu tenho só 10% de chance desse aluno aprender alguma coisa. Ou seja, eu reduzo as chances de sucesso do meu treinamento e dele adquirir aí o conhecimento que eu preciso. Mas, se 20% eu aprendo ouvindo. Opa! Se 20% eu aprendo ouvindo, se eu tiver um texto, tiver um podcast, tiver um vídeo, já aumentei aí a aprendizagem, a probabilidade de 30%. Eu já estou com um plus aqui. Aí, 30% enxergando. Então, aqui entra a questão das imagens, a importância das imagens, né? De ver, de descrever situações, de escrever conceitos de forma visual. Então, aí eu venho aqui, 50% eu aprendo vendo e ouvindo. Opa, recurso de vídeo. Né? Eu tenho, um recurso de um vídeo, eu já aumento 50% a minha probabilidade de aprendizado. Isso é ótimo. Isso significa que eu não posso ter só um curso de texto, ou só um curso de podcast, ou só um curso com imagem. Eu preciso começar a mesclar. Aí, 70% nós aprendemos
interagindo com as pessoas, trocando informações, trocando experiências. Então, trabalho de grupos, reuniões de brainstorming, tudo isso faz com que a gente aprenda muito, 70%. Então, aqui eu vejo que, um curso que tem texto, vídeo, imagem, fórum, ou comunidades que têm discussão, eu já tenho aí um plus, né? 80% eu aprendo fazendo, e aqui entra a questão da prática. 80% fazendo, então o meu treinamento, ele precisa ter, se eu quero realmente que a pessoa assimile esse conteúdo e que realmente o treinamento cumpra o seu objetivo, eu preciso ter atividades práticas. Mas espera aí. Depois de um módulo, o conteudista fez uma questão, 2 questões e não pegou o assunto inteiro. A pessoa vai conseguir praticar todo o conteúdo? Então, eu preciso tomar muito cuidado aqui, porque 80% é praticando. Eu preciso garantir que as atividades do curso abarquem todo o conteúdo para que a pessoa realmente assimile esse conteúdo. Então, aqui a gente já tem uma outra questão, é um peso nas avaliações de aprendizagem, avaliação de reação, como muitas pessoas chamam. E aí aqui, o mais interessante é que 95% do nosso aprendizado é quando a gente ensina alguém. Olha que interessante, né? Então, tô aqui falando para vocês, eu tô aprendendo mais, porque eu tô reforçando a minha conexão, o meu conhecimento já adquirido. Então, quando eu tô passando para alguém isso, eu tô reforçando essa sinapse, reforçando a memória desse conhecimento. Então, isso é muito legal. Aqui, por exemplo, vamos voltar aqui, os programas de multiplicadores das empresas. Eu tenho que chegar aqui nesse nível. Eu tenho que passar por todo esse processo para desenvolver um multiplicador e eu tenho que chegar aqui para que ele seja capaz de ensinar o próximo. Então, ele precisa ter todo esse conhecimento aqui. Por isso que eu falo que programa de multiplicador não é simples. A pessoa precisa realmente ter um design instrucional que faça um programa que abarque aí todas essas etapas até chegar na multiplicação do conhecimento. E aí eu tenho um elemento essencial na aprendizagem, que hoje todo mundo busca isso. As empresas para vender buscam isso, que é o quê? É a atenção. Se eu não tenho atenção, se eu não estou focado, a aprendizagem é prejudicada, porque eu não vou reter informação, eu não vou armazenar informação, eu não vou depois disseminar informação. Então, hoje nós temos muitos casos de ansiedade, de transtorno, de déficit de atenção, hiperatividade. E aí, o que acontece com isso? Essas pessoas têm muita dificuldade. Então, vamos supor, você vai fazer lá, desenvolver um treinamento. Aí, o seu vídeo tem 15 minutos. Uma pessoa que tem TDAH, ela vai falar, meu Deus. Ela assiste 2 minutos, ela não aguenta assistir. Ou ela assiste 5. Então, a gente precisa também pensar nisso. Eu vou fazer um vídeo para explicar um conceito. Uma pessoa que tem ansiedade, algum transtorno, é 5 minutos. E aí aconteceu uma coisa interessante. Eu estava conversando com uma menina de uma ONG, na semana passada, que eu vou fazer um trabalho voluntário lá de DI. E aí ela falou assim, olha, dentro da nossa trilha de aprendizagem, a gente pede para os conteudistas fazerem no máximo um vídeo de 5 minutos. Porque nós tivemos um feedback dos jovens, porque é para jovens, para a geração atual. E eles falaram que não gostam de assistir nada mais que 5 minutos. Então, nós precisamos adaptar os nossos treinamentos para atender essas requisições. Então, o que eu preciso fazer? Cortar conteúdo? Não. Eu preciso sintetizar. Eu acho que um dos grandes desafios dos designs instrucionais hoje é sintetizar a informação. As pessoas têm muita dificuldade em sintetizar, né? E não é sintetizar, não é resumo, tá? Sintetizar é buscar a essência do conteúdo. O que é essencial, porque nós temos muitas distrações, muitas coisas desnecessárias dentro dos conteúdos.
Então, eu preciso extrair. O trabalho do DI é realmente extrair o que é essencial daquele conteúdo. O que realmente eu preciso passar de mensagem para aquela pessoa, tá? E eu acho que por isso que é fundamental o nosso trabalho aí. E o mercado está precisando muito disso, porque as pessoas não sabem fazer isso. Pessoas que desenvolvem treinamento, empresas, mas que não têm noção de DI, não sabem, elas acham que realmente é um resumo. Porque o nosso sistema nervoso, ele só processa quando a gente está atento, eu estou focado, ó, presta atenção. Então, se eu passo aquele slide, por exemplo, preto e branco, ninguém vai prestar atenção. Mas se já é uma coisa colorida, uma imagem bacana, que traz um conforto psicológico, a pessoa vai se interessar em focar a atenção dela naquilo. Então, esse é um dos nossos trabalhos, tá? Aí a gente tem os tipos de aprendizagem. Eu tenho a psicomotora, então, atividades que eu faço, respostas musculares, por exemplo, aqui nos exemplos, é tocar piano, jogar golfe e balé. Então, a pessoa ela vai praticando aquilo e ela vai adquirindo essa aprendizagem por emitir essas respostas repetitivas, tá? Então, isso é um tipo de aprendizagem que a gente tem. Então, por exemplo, eu vou desenvolver um treinamento de uma escola de música. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que essa pessoa repita várias vezes um aprendizado, um conceito, até que ela se torne boa naquilo. Então, é bem instrucional, né? E eu preciso aí ter uma sequência de passos e de repetição. Na aprendizagem cognitiva, é aquela que resulta do armazenamento organizado, né? Como que a nossa mente organiza as informações? Então, eu vou retendo, eu vou armazenando e aí sim eu vou fazendo conexão entre aqueles conhecimentos. E eu tenho aprendizagem afetiva, que é aquela que resulta dos sinais internos. Como eu estou me sentindo? Eu estou me sentindo bem, alegre, ansioso, descontente, eu estou com dor. Tudo isso interfere aí na aprendizagem. Então, a gente tem que pensar que nos treinamentos eu tenho sempre que levar em consideração esses 3 tipos de aprendizagem, tá? Aí aqui, ó, que é uma coisa que pouco se fala no DI, eu particularmente nunca vi ninguém falar disso, mas a gente tem os 2 lados do cérebro. Um é o lado da lógica, né, que é o lado esquerdo, e eu tenho o lado direito do cérebro, que tem a ver com a questão da criatividade, dos sentimentos, da imaginação, da subjetividade, dos símbolos e imagens, ilustrações. E aí o que acontece? A nossa educação formal, ela está toda focada aqui, desde que ela foi aí inventada. Então, a educação formal, ela foca no processo de informação, que é o pensamento linear, na racionalidade, então experiências, teorias, análise de dados, interpretação de resultados, ordem e sequência, tarefas, busca de métodos, números, enfim. Então, toda a nossa educação formal está aqui. Por isso que hoje nós temos uma grande demanda de estimular esta área aqui, principalmente no DI. Por quê? Porque é aqui que está o foco. Eu não posso usar só um lado do cérebro. Eu vou dar um curso só que tem só teoria. Ele vai ser monótono, porque ele não vai estimular a pessoa na subjetividade. Então, eu preciso trazer elementos desta área aqui para essa educação. Eu preciso trazer imaginação, storytelling, né? Eu preciso trazer vídeos ilustrativos, eu preciso trazer desenhos, símbolos, eu preciso fazer uma junção de fatores, de conceitos, para que eu estimule essa pessoa. A motivação está aqui, não está aqui. Tá? Por mais técnico que a pessoa seja, você conhece aí um perfil extremamente cientista, eu preciso trazer algo daqui.
Então, hoje eu vejo que falta muito no mercado trabalhar com essas questões aqui. Então, eu preciso trazer uma situação, um jogo, um game, alguma coisa que faça com que esse peso seja diluído, certo? Ó, pessoal, não estou vendo o chat, que eu não consigo. Então, depois eu respondo todas as perguntas, porque eu só estou vendo a minha tela aqui. E aí eu tenho funções e emoções. A gente tem aqui o lobo frontal, né, dentro da divisão das funções do cérebro. Ele é responsável pelo movimento, pelo pensamento, raciocínio, nossas emoções, memória, então tem a ver com aprendizagem, e linguagem, como que eu me expresso. Ele é responsável pelo pensamento lógico e pela nossa comunicação. Então, o que eu posso concluir daqui? Como ele é o centro de controle comportamental e emocional responsável pela nossa personalidade, e ele tem a ver com raciocínio e as emoções, a aprendizagem precisa focar tanto na subjetividade como na racionalidade, porque é aqui que eu aprendo, é esse lobo. Então, eu preciso ter recursos que facilitem esse processo, não só do raciocínio, mas das emoções, da minha expressão, do que eu penso. E aí eu trouxe uma situação para a gente fazer uma analogia, que é a grafologia, né? Eu sou grafóloga desde o ano 2000 e eu sou docente da área, tudo. E a grafologia é muito interessante para explicar isso. Porque o que acontece? A nossa escrita, ela é feita por esse lobo frontal. Então, todo o movimento da escrita por aqui. Por isso que a nossa escrita, cada um tem uma, e ela funciona como se fosse a nossa digital. Você pode até ter alguns traços parecidos com a letra de uma outra pessoa, mas nunca vai ser igual. Aqui tem uma análise que eu fiz de uma grafia que fala como que a mulher, como que essa mulher, qual que era o perfil dela, e realmente foi uma mulher que foi presa, né, por ter matado seu bebê. Porque tudo nós projetamos de forma inconsciente. Então, quando eu uso o mesmo lobo da aprendizagem para escrever, para colocar no papel a minha subjetividade, eu projeto de forma inconsciente as minhas características de personalidade, porque ele é responsável por tudo isso, esta área, tá? E aí é muito interessante que a gente vê como que o aprendizado, a linguagem, o subjetivismo está tudo junto. Eu não posso dissociar, eu não posso criar uma educação só nos modelos formais, nos modelos racionais, sendo que essa área ela é responsável por toda a subjetividade que nós temos. E aí aqui tem uma coisa interessante, as funções e os estímulos. Então eu coloquei alguns exemplos. Você vai fazer um curso para a área de medicina, farmácia digital, engenharia civil, técnicos específicos, programação, culinária. Esses cursos, realmente, eles têm uma predominância nessa área lógica, certo? Eu preciso ter toda uma didática, eu preciso trabalhar de forma pedagógica, didática, é passo a passo, é instrução, são formas exatas. Porém, eu preciso de alguma forma trazer alguma coisa daqui, para que isso aqui não fique tão monótono e tão racional. Porque a minha motivação, ela vem dessa área aqui, tá? Então, mesmo que eu faça um curso desse aqui, que ele vai ter a sua base mais lógica, racional, pedagógica, eu preciso trazer elementos daqui, para que esse conteúdo seja realmente armazenado e o aprendizado seja efetivo. Aí eu tenho aqui, vamos supor que apareceu um curso de desenvolvimento potencial criativo, artes plásticas, desenvolvimento da empatia, desenvolvimento de liderança, que a gente tem ouvido falar muito, protagonismo de carreira, inteligência emocional. O que eu vou trabalhar aqui? Com essa área do cérebro.
Eu vou ter coisas daqui? Com certeza, eu vou ter conceitos, teorias, mas eu preciso trabalhar aqui com essa área subjetiva. Eu preciso trabalhar com imagens, eu preciso trabalhar com storytelling, eu preciso trabalhar com sensibilização. Então, são pontos que a gente, como design instrucional, precisa ter muito claro. Eu preciso tentar fazer a melhor combinação para que eu não deixe o peso dos treinamentos só aqui. Treinamento só aqui não funciona. Que foca só na parte lógica, só na parte teórica. Eu preciso trazer elementos aqui. Por que hoje nós estamos com tantos problemas de liderança nas empresas? Reclamação, falta de empatia, falta de sensibilidade, falta de emoção, falta de união. Tá tudo aqui, não tá aqui. Então não adianta eu ir lá e falar, ó, vamos falar dos estilos de liderança. Autocrático, liberal, democrático. Adianta? Não, eu preciso ensinar para esse cara, olha, o que é, eu preciso mostrar para ele o que é ser um líder democrático. O que é ser um líder empático. Então eu vou trazer elementos subjetivos para o meu curso. Senão eu não vou conseguir fazer isso. Não vou conseguir sensibilizar um cara aqui sem trazer um elemento daqui, tá? Eu acho que hoje o grande desafio das empresas, de todos os setores da educação, é fazer esse processo aqui. Espero que tenha ficado claro. Aí a gente tem a educação e a diversão. Então, enquanto aqui do lado esquerdo eu tenho as teorias, os fundamentos, os conceitos, toda a parte exata, né, que eu trabalho com a lógica, aqui desse lado eu tenho toda a forma lúdica. Então, se eu uso isso aqui, eu trago uma leveza para esse treinamento. Então, eu vou fazer lá um desafio de quem resolver a equação vai ganhar não sei o quê. Eu já estou trabalhando com o outro lado do cérebro. Porque o lúdico é que faz com que a gente tenha conexão com o que está sendo trazido, com o aprendizado. E aí a gente tem um caminho do planejamento instrucional. Primeira coisa, eu preciso conhecer bem o meu público-alvo. Isso é fundamental. As características das gerações, isso é um ponto que eu sempre falo. Tem muitas pessoas que quando vão fazer um projeto, elas pensam no público-alvo, a idade, não sei o quê, mas não pensam nas características das gerações. A característica é fundamental. A geração X tem um comportamento, aprende de um jeito, a geração Y de outro, a Z de outro. Então, eu preciso adaptar os meus conteúdos para essas gerações. Eu tenho que levar em consideração, mas o meu treinamento tem todas as gerações. É um treinamento para uma empresa, envolve todo o público. Ok, mas você vai levar em consideração cada característica aqui para montar um bem bolado, podemos dizer. Para que não fique nem pesado para um, nem pesado para o outro. Eu não posso nem ir tanto ao céu, nem tanto à terra. Então, eu preciso achar um meio termo. Mas eu preciso, a geração X é focada. Ela assiste um vídeo de 15 minutos. A geração Y, não. Assiste até 5. A geração Z, nossa, eles só gostam de desenho. Então, eu vou fazer um curso para a geração Z, né? Que eu acho que é da Manuela, da minha filha. O que eu vou fazer? O que eles gostam? Eles gostam de Pokémon. Eu vou fazer um curso com o tema Pokémon. Aí vai chamar a atenção dela. Então, a gente tem que começar a pensar nesses termos. Estudar o conteúdo é fundamental. Não adianta eu sair fazendo, receber o conteúdo, vou começar aqui. Não, eu tenho que estudar aquele conteúdo. Como diz uma professora, que eu vou até citar, ela falou no fórum, falou, olha, gente, o DI, ele é o primeiro aluno de qualquer curso. Então, eu tenho que estudar o conteúdo. Eu tenho que ver se aquele conteúdo está coerente para falar para o conteudista, olha, tá legal, eu entendi. Não está faltando alguma coisa aqui? Então, daí tem que fazer esse trabalho. Descobrir qual que é o eixo central, né?
qual que é o objetivo geral desse curso? Eu preciso capacitar pessoas para manejarem a ferramenta X. Tá, como elas vão fazer isso? Como elas vão manejar essa ferramenta X? Bom, elas têm que aprender o conceito A, praticar. Conceito B, praticar. Conceito C, praticar, até que ela chega na competência geral, que tem a ver com o objetivo. Então, eu preciso ter claro, se o DI não sabe, o que ele vai aprender aqui? Não sei. Ele vai fazer uma salada mista. E se o conteudista confundiu, vai ficar um treinamento sem pé nem cabeça, vai ter evasão, as pessoas não vão terminar o curso, ou não vão avaliar bem, então tem todas essas questões. Eu preciso também determinar qual é a área do cérebro que eu vou ativar. Opa, racionalidade é o peso maior? É um curso de medicina? Passo a passo? Eu vou ensinar como faz uma operação? Opa, então eu tenho que seguir aí uma base lógica. Né? Eu preciso ter dados, eu preciso estatística. Mas eu posso trazer a subjetividade para quebrar um pouco disso, para facilitar o aprendizado. E aí, escolher um modelo e desenhar um protótipo, considerando as formas de aprendizagem descoberta pela neurociência. Então, é fundamental levar em consideração como a gente aprende, como a gente encara e percebe os estímulos, para que o treinamento realmente cumpra o que ele precisa cumprir, que é fazer com que as pessoas realmente assimilem aquele aprendizado. E aqui, eu peguei essa pirâmide até de um trabalho que eu fiz. Aqui não dá para abrir, esses mais aqui são mais informações, mas eu vou falar rapidinho. Então, por exemplo, o conteudista manda um conteúdo e aí ele não coloca, ele não relembra o que esse conteúdo, a base. Aí ele quer que o aluno entenda, aplique, analise, avalie, crie. Opa, mas se eu falhar aqui na base da pirâmide, se eu não relembrar o conceito, vai ser difícil esse aluno criar aí a cadeia do conhecimento. Então, eu já vi muitas falhas em conteúdos referente a isso. Então, tem lá o professor, eu não vou falar disso, o aluno já sabe. Opa, a gente precisa começar do simples, do básico para o complexo. Mesmo que ele saiba, a gente precisa relembrar como que é. Vamos relembrar o conceito. Nem que seja um insight ali. Vamos relembrar, o conceito, você lembra que isso é isso, isso, isso? A gente tem que voltar para que eu fortaleça aquela informação que ele vai receber. Porque depois que ele relembrar, que ele vai poder entender e aí ampliar o conhecimento dele para aplicar. Qual é a grande dificuldade nossa hoje? E eu percebo isso. É chegar aqui no topo. Porque o que acontece? Ensina todo o processo, então a pessoa relembra, entende, aplica, analisa, mas ela não sabe depois criar novas conexões a partir daquele conhecimento. Mas quando acontece isso, qual é o problema? Eu errei em alguma fase aqui. Ou eu não ensinei, não mostrei o caminho como se aplica, da forma como se aplica, ou a pessoa não entendeu o conceito, não relembrou, ela não tem dado suficiente para analisar, e aí ela para aqui na pirâmide. Então, é esse o problema, esse é o grande desafio que nós temos hoje. Então, tem muita gente preocupada em desenvolver o treinamento, aplicar, avaliar. Mas não é isso. Não é só avaliar se aquela competência foi realmente aprendida, assimilada. Eu preciso fazer com que as pessoas, como o Piaget fala, comecem a criar novos conhecimentos a partir daquilo. Quando eu começo a entrar aqui, aí sim o treinamento foi realmente efetivo. Tá? Então, por exemplo, eu dei um curso para falar aí sobre como que cria formulários dentro de um sistema, papapá. Aí passou tudo aqui. Aí uma pessoa falou, opa, olha, fazendo esse processo, eu descobri, pensando nessa informação, que a gente pode fazer do jeito X. E vai lá e propõe uma outra solução. Aí sim o meu treinamento foi efetivo. Porque eu estou realmente criando
novas conexões, novos conhecimentos a partir do que foi passado. E aí a gente precisa revisar o material e adequar a metodologia, ver se ficaram brechas cognitivas, né? Eu esqueci de alguma coisa? O fio da meada está completo? Ah, peraí, ixi, faltou aqui. Essa informação aqui não está muito clara. Então, o DI ele precisa voltar aí todo o processo e fazer essa checagem e validar com o conteudista. E é interessante porque sempre o conteudista traz uma troca. Eu lembro que quando eu trabalhei no governo, um dos professores, doutores lá, ele criou a narração da fala dele, e aí eu fui lá e fiz toda a identidade visual, todos os processos interativos e tal. E aí depois ele olhou e falou, nossa, você fez umas coisas lá que me deu um insight. Novos insights de como eu poderia abordar. Então isso é muito legal, essa troca que o DI tem com o conteudista. Que um dá insight para o outro, certo? E aí a gente consegue formatar um treinamento legal. Aqui eu coloquei uma frase que eu vi uma palestra da professora Vani Kensky, que é da USP. Achei muito bacana. E olha que a palestra dela é de 8 anos atrás. Mas é tão atual as coisas que ela fala que eu nunca tinha ouvido e nunca tinha percebido por esse aspecto. Ela fala que o design instrucional é, antes de tudo, um grande comunicador. Olha que interessante isso. Porque as pessoas não veem, né, o design instrucional, mas é. Então, para ser um comunicador, o que eu preciso? Eu preciso objetividade, eu preciso poder de síntese, eu preciso um raciocínio lógico, eu preciso saber transmitir aquela informação. E eu achei uma frase extremamente interessante e que realmente a gente começa a ver o design instrucional sob um outro ângulo, né? Eu estou vendo, é um comunicador. Então, eu tenho lá o conteudista que tem um conteúdo, é como se fosse uma ópera, né? E o conteudista te traz a ópera. Ele te traz todos os... E aí você, desta ópera, você traduz para uma linguagem comum. Eu acho muito interessante essa frase. E eu queria compartilhar. Eu acho que é um pouco disso. Eu queria agradecer aí todo mundo que assistiu a live. Eu não consegui ver o chat. Eu pedi ajuda dos universitários aqui, mas o meu universitário fugiu. Então, deixem as perguntas aí nos comentários, que eu respondo com certeza, tá? Então, quem tiver alguma dúvida aí, só me perguntar ou me acessar pela minha página, pelo meu canal, ou pelo e-mail, e eu estou à disposição. Espero que eu tenha aí contribuído um pouquinho aí para que todos entendam como que a psicologia funciona aí dentro desse processo e como ela pode nos ajudar como design instrucional. Obrigada e boa noite, pessoal.